então iniciando por Lucas 24, a partir do verso 1, que diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, à alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. João 21:2, ainda sobre esse assunto, em meio a esse contexto, faz o seguinte registro: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, portanto é João, a quem se refere, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Queridos, essa expressão, ela é aquilo que está direcionando e nos fazendo e nos levando a meditar nesse dia. Tiraram o Senhor do sepulcro. Havia um equívoco no coração dessas pessoas. Os próprios anjos que apareceram a essas mulheres, falando a respeito, lhes questionando, dizendo: O que vocês estão fazendo aqui? Aqui é um cemitério. Cemitério não é lugar de gente viva. E elas, ainda sem entender, disseram: Ele está vivo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, imediatamente aquilo traz alegria. Eles dizem: Vocês parece que não prestaram atenção. Ele disse que ele iria ser morto, que ele iria padecer todas as dores, que a crucificação era esse sacrifício era necessário para a obra do Senhor. Por 3 dias estaria morto, mas ressuscitaria. E ele então não está aqui. Mas na sequência, então, a pergunta dessas mulheres é: ok, mas se ele não está aqui, onde ele está? E essa, queridos, é uma pergunta que o ser humano faz desde muito tempo. Onde está Deus? Onde o colocaram? Quando nós fazemos a leitura da criação, percebemos que o homem tem uma conexão plena com Deus, tem comunhão com Deus, caminham juntos, O homem é criado à imagem e semelhança do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor, e é o cumprimento de uma declaração que diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E quando então o pecado ele é inserido na história do homem, quando o primeiro pecado é então cometido, há uma desconexão do homem com Deus, há uma morte espiritual. O homem agora não está mais conectado a Deus. Mas há um problema, porque em sua natureza há um anseio por Deus. O homem ele tem um anseio pela eternidade. Ele tem algo dentro de si que pede por Deus. Há um ditado popular, acho válido, que diz que há dentro de todo homem, há dentro de toda pessoa um vazio exatamente do tamanho de Deus. E o homem está a todo tempo tentando encontrar e se reconectar a Deus. Procura formas de assim o fazer. Quando você estuda a palavra, você verá que de várias maneiras o homem ele tenta fazer essa reconexão. O mundo vai dizer: olha, não é assim tão difícil encontrar a Deus, afinal todos os caminhos levam a Deus. Mas a palavra do Senhor não diz isso. O que a palavra do Senhor diz em João 10:9 diz: veja, há um caminho. E o Senhor diz, próprio Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Há um único caminho, há uma única maneira de nos reconectarmos a Deus, é quando nós encontramos a Jesus. E essas mulheres, elas sabiam disso. Por isso elas sabiam e tinham ouvido de Jesus: quem vê a mim vê ao Pai. Nós queremos nos reconectar a Deus, então nós queremos estar próximo de Jesus. Mas há um problema:
Jesus ressuscitou e nós não sabemos onde Ele está. Não sabemos onde o colocaram. E esse, querido, é um perigo muito grande. E é sobre isso que nós queremos meditar neste dia de Páscoa. Afinal, o Cristo que servimos, o Cristo a quem adoramos e a conexão com Deus que nós cremos, ela está no Senhor Jesus. Mas onde Ele está? Ou também, como veremos aqui, onde Ele já não está mais. Porque veja, não é que Jesus mudou. A sua ressurreição, ela traz e inaugura um novo tempo, um novo sacerdócio e uma nova abordagem e uma nova forma de nos relacionarmos com Deus, agora através de Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Mas essa dificuldade, queridos, ela é presente na vida de nós, discípulos de Jesus. Veja, quando Jesus, Ele ressuscita, uma das primeiras atitudes que Ele tem é encontrar 2 de seus discípulos que estavam desanimados. Aliás, essa é uma forma que você nunca verá Jesus, né? Não tem como você encontrar Jesus no desânimo. Eles estavam desanimados, andando de Jerusalém, né? E caminhando, indo pelo caminho até a cidade de Emaús. Jesus se encontra com esses discípulos. Diz a palavra que por algumas, talvez horas, quem sabe dezenas de quilômetros, caminha com esses discípulos, mas eles não o reconhecem. O que é ainda pior, pior do que não encontrar ou não saber onde Jesus está, é saber que você está perto dele, mas não o reconhecer, não o perceber. Por isso, essa pergunta aqui, ela claramente, quando é feita, tiraram o corpo do mestre, tiraram e levaram o corpo de Jesus. Ele deveria estar nesse lugar, mas não está, e não sabemos onde o colocaram. Apesar de inicialmente ser uma pergunta que fala do corpo físico de Jesus, nós nesse dia queremos olhar para essa pergunta como algo espiritual. E se nós temos entendido onde Ele está e onde podemos encontrá-lo, porque fato é, se o procurarmos nos lugares errados, ou se o procurarmos nos lugares em que Ele não está, não o acharemos. Eu queria ler aqui para você uma ilustração que eu acho bastante didática e que pode nos ajudar nessa introdução. Conta-se que um homem estava debaixo de um poste de luz, à noite, procurando algo no chão. Um amigo se aproxima e pergunta: o que você está fazendo? Estou procurando a minha chave que perdi. Foi aqui que você perdeu? Perguntou o amigo. Não. Na verdade, eu perdi ali na esquina. Então por que você está procurando aqui? Porque aqui a luz é melhor. Veja, parece fazer sentido. Olha, foi ali que eu perdi, mas está completamente escuro, e eu posso passar a noite tateando e eu não vou encontrar. Aqui tem luz. Aqui talvez eu tenha mais facilidade para encontrar. Mas como encontrar se não é aqui que está? Se é lá. Parece haver uma aparente facilidade, mas o que há é um grande engano e é uma grande perda de tempo. E assim o é quando eu e você procuramos o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, que não está na tumba, e quando procuramos nos lugares onde não estão os vivos, mas os mortos. E Jesus não está morto, Jesus está vivo. Querido, toda vez que eu e você procurarmos o Deus vivo entre os mortos, sairemos desse lugar de mãos vazias. E nós cremos, Ele está vivo, Ele está aqui, amém por isso? E nós vamos então, a partir agora da palavra de Deus, fazer aqui um passeio bíblico e entender que o lugar em que Jesus está já não é em determinados lugares que outrora que Deus poderia ser encontrado, mas agora, porque Ele ressuscitou, já não está mais ali. O primeiro lugar em que Deus não pode mais ser encontrado na pessoa de Cristo, na religião. E eu não quero aqui, permitir que você faça uma confusão entre igreja e religião, porque na cabeça de alguns é a mesma coisa e não o é. Vamos entender o que é religião, e se ele não está na religião, onde ele está? Ele não está na religião, porém está na intimidade de um relacionamento pessoal com Cristo. Veja, Êxodo 26:31
faz aqui um registro a respeito de algo que o Senhor estabeleceu. Porque a palavra do Senhor e o plano de salvação, desde, como já disse aqui, desde o Éden, a queda do homem, essa tentativa de reconexão, o Senhor então ele vai apresentando de maneira gradativa, ele vai apresentando e vai construindo uma revelação, assim exatamente nós chamamos, uma revelação gradativa do seu coração e do seu plano de salvação. Então o estágio inicial desse plano é uma aliança que ele faz com o homem pela lei, na pessoa de Moisés, no Monte Sinai, e ali ele dá então faz ali algumas determinações. Ele diz, então basicamente vai funcionar assim. Eu quero ler com você Êxodo 26, 31 a 33, diz assim: façam também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus cochetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. E o véu fará a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. O Senhor então, ele está agora estabelecendo com o homem um tipo de relacionamento. Ele diz o seguinte: eu quero estar no meio do meu povo. E a maneira que eu estarei no meio do meu povo, ela será de alguma forma visível. E ele passa então, ele dá todas as características, são interessantes essas leituras. Ele pede que se construa uma grande caixa, uma arca, chamada Arca da Aliança, Arca do Encontro, em alguns outros momentos, e ele dá ordens muito específicas a respeito dessa arca. Ela será feita com determinados materiais, obra de artista, revestida de ouro. Sobre a tampa da arca haverá ali a figura de 2 anjos, 2 querubins com suas asas apontadas um para o outro, e era nesse lugar que o Senhor aparecia e a sua voz era ouvida. Portanto, a Arca do Encontro, a Arca da Aliança, ela era uma representação visível da presença de Deus. Se Deus está em nosso meio, isso pode ser constatado pela presença da arca. Só que Deus é um Deus santo, e nós, dada a nossa condição de pecado, não podemos acessar esse Deus santo. Tanto é que, se qualquer pessoa tocasse na arca de maneira impura e indigna, alguém não previsto pelas ordenanças da lei tocasse, imediatamente seria fulminada e morta. Portanto, o Senhor diz, até por uma questão de cuidado, ele diz: eu vou dar aqui algumas orientações. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão construir um tabernáculo. No futuro será um templo, mas inicialmente era um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele terá toda uma arquitetura assim, milimetricamente calculado. Ele terá um pátio exterior, ele terá um átrio, um pátio interior. E conforme você vai entrando no santuário, os ambientes, até que você chegue naquele em que estará a arca, eles vão ganhando importância. Então você acessa um lugar especial e ele é precedido então pelo santo lugar. Mas após o santo lugar haverá o santo dos santos. O santo dos santos é o lugar em que estará a arca. A arca ficará ali dentro, no santo dos santos. Anterior a ele estará o santo lugar. Mas, para que haja aqui até mesmo um cuidado, é preciso que se estabeleça então, e foi o texto que nós lemos, esse véu de separação. Quando nós ouvimos a palavra véu, e até mesmo aqui a leitura, ela vai nos dando a sugestão, véu, imagino, venha na sua mente a visualização daquele, um pano, quem sabe assim, um pano muito bonito, muito adornado, quase que assim como um mosquiteiro, para você tem, ali uma criança bonita dentro do bercinho, mas tem aquele véuzinho ali que o separa. Na verdade, querido, quando você estuda a arqueologia bíblica, você percebe que com o passar do tempo, isso foi mudando, e o véu, ele era na verdade um revestimento de couro de quase 10 centímetros de espessura, porque ele realmente, ele se propunha e ele visava fazer uma separação segura entre aquele ambiente do Santo dos Santos, onde estava a presença visível do Senhor, na Arca da Aliança. Dentro dela estavam as tábuas da lei, estava o cajado de Arão, havia maná, tinha toda uma ritualística. E como é que você acessava esse lugar? E aí está o segredo.
Não era qualquer um que podia acessar esse lugar. Apenas uma pessoa poderia acessar, o sumo sacerdote. E não era sempre que ele podia acessar. Ele só podia acessar uma vez ao ano, no dia da expiação. Então havia todo um processo e toda uma ritualística. Ele tinha todo um ritual de purificação, primeiro por si mesmo, porque ele não poderia se apresentar de maneira indigna na presença do Senhor, representada pela sua água. Então ele tinha que tomar muitos banhos, aspergir sangue na ponta do dedão, na ponta da orelha, fazer uma série de situações tal. E quando ele completasse esse ritual, ele estaria então purificado. Aí então ele poderia acessar esse lugar e interceder pelo povo, clamar pelo pecado do povo. E se fosse aceito pelo Senhor, então ele saía. O povo todo estava onde? Escondido lá fora. Deus o livre entrar na presença do Senhor, nós temos medo dele. Estava lá fora, e agora ele saía e dizia: o nosso sacrifício foi aceito. E todos celebravam até o ano que vem, quando teriam que retornar àquele lugar para uma nova expiação, para uma nova experiência de purificação. A Bíblia tem relatos muito precisos, muito detalhados sobre esse processo, mas há algo que a Bíblia não relata, mas a tradição bíblica, a história, de novo, a arqueologia bíblica vai falar a respeito de parte desse processo. Porque nós tínhamos aqui uma situação, como dito, apenas uma pessoa podia acessar aquele lugar, e havia toda uma ritualística para acessar o lugar. Mas imaginemos que aconteceu algum problema no processo da purificação. Tinha que primeiro purificar o dedão do pé direito com a orelha esquerda, mas houve uma inversão e purificou o dedão do pé esquerdo e a orelha direita. Ou nesse processo de confissão dos pecados, como eram muitos, algum ficou para trás. E agora o sumo sacerdote está acessando o Santo dos Santos, trazendo algum tipo de pendência na sua vida. Então tinha uma estratégia para que, porque se eventualmente acontece dele cair fulminado, como é que tira o cadáver de lá? Como é que resolve esse problema? Então a solução encontrada foi: amarra-se uma corda na sua cintura, bem amarradinho, e coloca sinos sobre o seu corpo. Sabe aquela figura daquela vaquinha assim que você vê nos desenhos animados, que vai andando e vai batendo? Então o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, e o barulhinho está ali, está todo mundo ali, aqueles que têm acesso ao santo lugar, de ouvido ali. Enquanto tem o sininho, está tudo bem. De repente, blum, houve um barulho de sino cair no chão, e agora não faz mais barulho nenhum. O que aconteceu? O sumo sacerdote foi fulminado, se apresentou indignamente na presença do Senhor. Então faz o quê? Puxa a corda e está lá um presunto de sumo sacerdote sendo recolhido e dito, porque se apresentou indignamente, porque havia uma forma de se acessar a Deus, havia um dia, havia uma agenda, havia uma geografia. É por isso que a mulher do poço com Jesus diz, faz exatamente essas perguntas: viu, você precisa nos ajudar, já que você conhece a Deus, já que você é profeta. É naquele monte, é nesse dia, é dessa forma, é com que roupas? Como é que a gente faz para se apresentar diante do Senhor? E aí Jesus, ele faz aqui uma profecia, ele diz: chegará a hora, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores não estarão adorando em lugares determinados ou datas, mas eles adorarão a Deus de uma forma e com um coração determinado. Quando Jesus é então crucificado, e a sua crucificação leva a sua morte, ela não foi uma armadilha para Jesus. A sua morte não foi um Jesus sendo pego de surpresa, ela foi uma intenção, ela foi uma decisão de Jesus. Ele sabia que aquela hora era para isso. E por quê? Porque todo o processo de sua crucificação, ele tinha em cada uma das palavras, em cada uma dos gestos e atos de Jesus na sua crucificação, seja em sua via crucis, seu julgamento, na cruz propriamente dito, interagindo e falando com as pessoas ali embaixo, com aqueles que estavam sendo crucificados ao seu lado. Cada uma dessas palavras tem um lugar e uma profecia que aponta para elas e uma razão por que foram ditas. Mas uma expressão em especial precisava ser dita e declarada, e essa declaração, ela foi feita por Jesus em Marcos, está registrada em Marcos 15, 37 e 38. Jesus está sendo crucificado, ele está compreendendo o que está acontecendo. Em determinado momento, diz o texto, mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes.
de alto a baixo. Em determinado momento, Jesus faz uma expressão, e a Bíblia inclusive faz questão de registrá-la em sua língua original, não em grego, que é a língua que a Bíblia, o Evangelho é escrito. Jesus, ele fala ali, né, não em grego, ele diz tetelestai. A expressão tetelestai, que foi declarada por Jesus na cruz, a melhor tradução talvez seja algo como está consumado, está cumprido, está feito. Mas não apenas está consumado no sentido de acabei. O que ele estava ali também dizendo, porque Jesus disse de si mesmo: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim para que o tetelestai da lei acontecesse. Ou seja, o tempo, a revelação de Deus progressiva, que passava pelo tempo da lei, que passava pela ritualística, que passava, e o que nos trazia identidade era o povo que nascíamos, não a relação que temos com Deus através de Cristo Jesus. Isso, tetelestai, isso está feito, isso está pronto. E nesse exato momento, do céu, Deus está testemunhando, e Ele está sentindo e diz: está consumado, filho, pronto. Quero agora que você entre comigo nessa forma de ler essa expressão ou visualizar. É como Deus olhando assim: acabou? Aí acredito que Deus olha para um lado, olha para o outro, começa a cantar uma música, começa a dizer assim: o véu que separava já não separa mais. E diz a Bíblia, do alto a baixo, porque de baixo para cima é o homem que rasga, mas de cima para baixo é Deus. Ele rasga o véu e diz: pois eu agora não estou numa caixa, agora eu quero habitar no meio do meu povo pela pessoa do Espírito Santo. Agora o acesso não está mais dentro de um lugar. Agora vocês não precisam marcar dia. Agora eu não quero habitar em um lugar que vocês me vejam. Agora eu quero fazer de vocês a minha morada. Deus não está mais numa caixa. Deus não está numa arca que o representa. Ele está dentro de mim e de você, se movendo pelo Espírito Santo. Nós não vamos encontrá-lo na religião que diz: faça assim, faça assado, tenha determinado comportamento, tenha determinadas ritualísticas, faça de determinada forma as coisas, porque isso de alguma forma atrai a atenção de Deus, ou chama a atenção. Jesus não está nesse lugar. O Cristo ressurreto está num relacionamento de intimidade. Já não está na religião, mas na intimidade. Diz assim o texto bíblico, né? Olha que coisa maravilhosa, Hebreus 10, 19 a 20. Portanto, meus irmãos, olha que isso, lembra do medo e do problema que era acessar a presença do Senhor, acessar aquele ambiente onde você poderia fatalmente ser julgado por estar ali indignamente. Mas diz assim: meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. Mas como a gente entra no santuário? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Ele quebrou o véu de cima a baixo e diz: há agora um caminho, e o caminho é o meu sangue. Se você chegar com o meu sangue aspergido sobre a sua vida, você será recebido pelo Senhor. Há uma conexão com Deus através de Cristo Jesus, que a religião já não pode mais trazer, que a religião já não pode mais resolver, que a ritualística, essa graça que nos é revelada em Jesus, ela cumpre a lei, e agora essa mesma graça, ela nos capacita a obedecer e em viver em vitória sobre o pecado. Aleluia. Querido, amo a palavra de Deus e tenho convicção de que ela é a verdade e é o poder de Deus para transformar o mundo. Mas uma Bíblia aberta no centro da sua casa ou em qualquer lugar, se aquelas palavras não estiverem sendo lidas e vividas por aquelas pessoas que estão dentro daquela casa, é mera religiosidade, não conecta com Deus. E eu poderia trazer tantos outros exemplos, que no nosso olhar, Ele não está aqui. Não foi aqui que o puseram. Não o puseram. Ele não ressuscitou na religião, mas ressuscitou no relacionamento. Continuando, também quero afirmar: Ele não está nas obras, mas está no amor. E eu quero que você compreenda o que eu quero dizer com obras e que tipo de amor. Não está nas obras, quais delas? Efésios 2, 8 a 9 diz assim: porque pela graça, pelo sacrifício de Cristo, vicário, voluntário e merecido, vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
mas ele está no amor. Mas qual é a diferença? Você sabe, queridos, acho interessante e assustador até. Você sabia que o ser humano, ele tem a capacidade dos mais belos e nobres gestos com as mais equivocadas ou até mesmo piores intenções? Você sabia disso? Ou você nunca recebeu aquele abraço gostoso de um filho assim: te amo, papai. Ah, também te amo, filho. Me dá um pix. Às vezes somos nós diante de Deus. Eu vou me comportar bem, eu vou na igreja, e eu chegando lá no meio do culto eu falo assim: já que eu estou aqui, pai, estou fazendo tudo direitinho. Na hora que a Priscila falou assim, que tinha que levantar a mão, que tinha que bater palma, que tinha que dançar, fiz tudo. Agora me dá um pix. Uma pessoa dava um testemunho, era um pastor, ele falava, e ele fez assim um testemunho, fez um relato muito corajoso, muito inspirador. Eu falei, puxa, diria até para você que parte do que eu estou refletindo aqui com você vem de muitos anos atrás, da reflexão que esse testemunho que ele dava trouxe ao meu coração. Ele dizia o seguinte: essa semana, ele contava, foi o meu aniversário de casamento. E eu queria sair com a minha esposa, e nós saímos para jantar. Eu falei, vamos jantar num lugar legal, aniversário de casamento, uma data importante, comer alguma coisa bacana. Foram num restaurante, e assim, tente mais ou menos visualizar. Na minha cabeça pode ser que seja assim, como esses restaurantes que tem na praia, assim, que ficam de frente para o mar, né? Muito bonitos, tal, e que tem ali algum acesso ali à calçada, à rua. Então imagina a cena, ele está ali, então naquele jantar romântico, muito gostoso, e tem pessoas passando na rua, e de repente tem uma pessoa ali, um andarilho. E aí, no meio desse processo, ele chama o garçom e diz assim: querido, por favor, você poderia me ajudar aqui? Eu imagino, até pelo porte do restaurante, que talvez vocês não tenham assim marmita, né, alguma coisa. Mas sabe o que eu gostaria? Eu queria que você, se pudesse, preparasse um prato de comida e desse para aquele homem que está lá fora, né? Pode ficar tranquilo, põe na minha conta que quando eu sair, eu acerto. Imagino que o garçom deva ter olhado aqui e falar assim: deve ser pastor. Olha que homem, né? Acho que a esposa deve ter olhado aqui e falado assim: nossa, meu marido é um homem sensacional, né? Nessa noite romântica, mas ele não pensou só em nós, se importou com um terceiro, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas aí que está o detalhe? Ele, quando conta o testemunho, ele diz: deixa eu dizer uma coisa com a maior vergonha e a mais profunda sinceridade do meu coração. Na verdade, sabe por que eu fiz isso? Porque estava muito estranho a gente jantando e a pessoa olhando a gente comer com fome. Então eu pensei comigo: eu vou dar um prato de comida para ele, para ver se ele sai daqui, para ver se abre um pouco de espaço. E querido, é claro que eu não estou aqui advogando a não ajudar pessoas, mas o que eu quero colocar para você é: nós temos a capacidade de andar, né, de parecer uma coisa, quando na verdade o nosso coração, ele diz outra. E querido, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus preferiu correr esse risco. Sabe o que é a graça? A graça é uma decisão, é uma escolha de Jesus. Ei, eu não quero mais que vocês me sirvam, que vocês se identifiquem com o meu povo, porque vocês são obrigados, porque tem regras, porque tem determinados rituais que vocês têm que fazer, e isso usa lá. Eu quero agora que só queira andar comigo quem realmente me ama e quem entendeu o que eu tenho para trazer para a sua vida. Sabe o que era a lei? A lei era assim, Jesus tenta explicar. Então, é preciso guardar a lei, é preciso guardar o sábado. Sábado é o dia de descanso. Aqui tem um princípio. Deus fala: eu preciso que vocês entendam. O homem, ele precisa descansar. O próprio Deus, no processo da criação, no sétimo dia ele separou. Se Deus descansou, Deus não precisa descansar, mas vocês precisam. Tem um princípio aqui. Então é o seguinte: vou estabelecer uma regra. Sábado é dia de descanso, não se trabalha. Fechou. Só que aí o problema é o seguinte: as obras e a religiosidade são irmãs siamesas, gêmeas, gostam de andar junto. Aí os religiosos, eles tinham uma pergunta: então tem que guardar o sábado. Como que guarda o sábado? Defina guardar o sábado. O sábado não pode fazer nada, não pode cozinhar, então você tem que deixar a comida da cesta pronta para o sábado. Sábado só tinha comida requentada, ou nem requentada, porque se dependendo ali, né, do mestre, ele diz: isso aí já é muito serviço. Depois tem que lavar a louça, certamente é muito serviço. Mas tinha uma regra curiosa, era literalmente assim: no sábado não se pode dar mais que 200 passos. Porque se você der até 200 passos, tá tudo bem, você só está ali no contexto de casa. Deu mais que 200, aí você está quebrando a regra, e aí é pecado. Só que Jesus vem para
anunciar as boas novas do reino, ele diz assim: ei, vocês não entenderam nada, porque olha só, tem que guardar o sábado, porque tem uma regra. Só tem um problema. Está vendo ali na frente, naquele buraco ali, um irmão, um próximo, uma pessoa, né, aqui dos nossos, caiu e está machucada, precisa de ajuda. Só tem um detalhe: está a 201 passos. E agora? Não, eu não vou ajudar, vou quebrar a regra. E é quando Jesus olha para eles assim: e desde quando uma regra de número de passos é mais importante que a vida de alguém que precisa de um irmão, que precisa que a igreja, que o povo de Deus se manifeste? Jesus, ele tenta trazer exatamente essa abordagem, essa explicação, dizendo: ei, não está, né, não é o que agora vocês fazem, mas o coração com que vocês fazem. João 15, 9 a 12 diz: como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, ele está fazendo o quê? De obedecer preceitos do Senhor. Guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Querido, não se trata aqui de negar a importância das obras, mas entender que elas não são mais um meio de salvação, mas uma resposta da nossa salvação. Eu não faço agora porque eu sou obrigado, ou porque eu sou, né, assim, penalizado, como se Deus fosse aquele guarda de trânsito. Imagina aquela cena, Deus assim, porque tinha pelo menos 650 artigos na lei, coisas que se você fizesse de alguma forma tinha uma penalidade, como se Deus estivesse escondido atrás de um poste, dizendo assim: eu fiz 650 pegadinhas, eu tô louco para pegar eles algum, e eu tô aqui, e a hora que meu filho ou minha filha cair no pecado, eu vou gritar: peguei, e eu vou te punir. Não é esse o meu coração, não é isso que eu quero. Jesus, ele vem e diz assim: pois eu não quero mais filhos que com seus lábios me honram, mas me honram porque tem medo. Não, eu quero estabelecer um relacionamento. Então ele diz, e aqui, queridos, se inaugura um tempo tão importante, o tempo da graça de Jesus. Só que deixa eu dizer uma coisa: a graça é terrivelmente assustadora para os religiosos, porque se tem uma coisa fácil, se tem uma coisa que facilitaria a minha vida na condição de pastor, queridos, é se ainda eu tivesse as 650, 630 dispositivos da lei que dissessem isso pode, isso não pode. Aí a pessoa chegava para mim e falava assim, como de vez em quando chega: pastor, tatuagem pode ou não pode? O artigo tal diz o seguinte. Jesus veio para dizer assim: então, a resposta hoje é: todas as coisas lhes são lícitas, nem todas convêm. E aí, você acha que convém, sim ou não? E como é que eu vou saber disso? Pergunta para o Espírito Santo. Não podemos voltar para a lei? Eu só quero um sim ou não. Eu só quero fazer alguma coisa e para Jesus falar assim: você fez certo. E é exatamente nesse ponto que ele diz: mas não é mais assim que funciona. Eu preciso entender onde está o seu coração. Deixa eu tentar ilustrar mais uma vez para você isso daqui. O tempo da lei era mais ou menos assim. O Senhor, ele fez, imagine que aqui, né, nessa mesa tem um belo jardim, e Jesus fez um jardim. Ele disse: gente, eu amo esse jardim e eu preciso cuidar desse jardim. E é o seguinte: é errado, é pecado vocês estragarem o jardim. Esse jardim é importante. Só que esse jardim, ele está num ambiente em que às vezes eu preciso ir ali para aquele lado. Então eu tenho duas alternativas: ou eu atravesso pelo jardim, só que não pode atravessar o jardim. Mas me facilitaria tanto a vida. Será que tem alguém olhando? Eu vou ter seu... Será que eu... ou eu teria que dar a volta lá por trás, porque senão eu vou atravessar o jardim. Só que então nós precisamos proteger o jardim, porque o jardim é muito importante. Deus ama esse jardim. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar uma cerca. Coloca uma cerca protegendo o jardim, e vamos colocar uma placa bem na frente do jardim: proibido pisar na grama. Se pisar, é pecado. Opa! Só que Jesus, ele diz: então, o problema é que tem a placa, tem a cerca, mas vocês vivem tentando achar um jeitinho de pular. Vivem tentando, e quando eu pego, vocês estão com o pé mais ou menos assim. Eu falo: não, você, opa, não pulei, não pequei. Mas o coração estava. Jesus diz assim: vamos fazer o seguinte: graça, arranca a cerca. Jesus arranca a cerca.
Ok, arrancou a cerca. Mas deixa a placa. Não, a placa agora a gente faz o seguinte: ele arranca a placa de frente do jardim e finca a placa no meu e no seu coração e diz: está dentro de você e agora você vai escolher. Você pisa ou não pisa? Não tem mais placa dizendo que você pode, mas tem uma intimidade. Agora é o seguinte, eu preciso que você tenha uma informação. Eu amo o jardim e eu não gostaria que você pisasse no jardim. Qual será a sua escolha? A escolha de alguém que teme uma multa, que teme uma abordagem, ou alguém que diz: se o meu pai, se para ele é importante, então eu vou ter que dar a volta lá na frente para voltar. Ou seja, é o que a Bíblia fala de: anda uma segunda milha, sofre o que preciso for, mas eu entendi quem ele é, e as minhas obras já não são o que me dão acesso a ele, são uma resposta ao amor que eu recebi dele. Porque se ele ama esse jardim, eu não vou fazer o que desagrada o seu coração. E assim hoje nós trazemos os nossos dízimos, não porque a lei nos obriga, mas porque eu entendi o que ele está fazendo e eu quero agora oferecer a ele, quero fazer parte disso. E eu poderia trazer aqui tantas outras ilustrações de escolhas que eu e você podemos fazer para agradar o coração de Cristo, para alegrar o seu coração e glorificar o seu nome. Sabe, queridos, por fim, se ele não está na religião, mas está na intimidade, se ele não está nas obras, mas está no amor, por fim eu quero dizer, Jesus não está na necessidade, mas está na fé. Porque agora que falamos de graça, parece que, como brinca o pastor Subirá aqui, né? Parece que Deus se converteu. Parece que Deus do Velho Testamento era um Deus, né, irado, que tinha muitas regras, e agora é um Deus bonzinho, o que na verdade é uma grande falta de entendimento, porque nessa revelação progressiva nós vamos vendo que o Senhor vai revelando o seu amor e o seu plano de salvação. Então alguém vai dizer: bem, se nós tivermos necessidades, o que nós apresentarmos a Jesus nesse lugar, Ele vai se compadecer de nós, vai se compadecer da nossa pobreza, vai se compadecer da nossa enfermidade. Mas quando nós vamos lendo a palavra de Deus, o que nós percebemos é que a Bíblia não diz e não revela, não mostra um Jesus que se move por piedade, pena, dó ou por necessidade, mas se move em resposta à fé das pessoas. Olha só o registro de João 5, de 5 a 7. Olha esse registro, que interessante. Diz aqui o texto: um dos homens estava ali doente há 38 anos. Contexto: havia um ambiente, um poço com água, e havia uma determinada crença no meio daquele povo, né? Então, os estudiosos questionam se aquilo era mais uma tradição, se era mais uma crença das pessoas que aquilo acontecia, ou se efetivamente acontecia aquilo. E qual era o entendimento daquele contexto? Nesse poço, de tempos em tempos, não sabidos, não havia regularidade, mas de vez em quando aparecia um anjo que então moveria aquelas águas. E o entendimento, e ao que parece a crença de todos, era que a primeira pessoa que acessasse aquele poço, que entrasse na água, seria curada. Ok? Só que nós estamos aqui com um homem que já faz 38 anos que está nesse lugar. 38, gente, quase 40. Ele está naquele lugar, né? E eu não sei, para mim ele já nem cria mais na sua cura. Talvez ele estava ali: aqui é o lugar em que tem tanta gente precisando de tanta coisa, né? Então eu vou ficar aqui esperando, de repente uma ajuda aparece, alguma esmola, porque realmente a cura talvez não seja mais possível. Então ele estava doente há 38 anos. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo há tanto tempo, perguntou: você gostaria de ser curado? Semana passada, quem esteve aqui ouviu o pastor Luciano falar sobre o personagem Seu Lunga, né? Que era um camarada, ele explicou o contexto lá, um camarada assim, que não tinha muita tolerância. E o método de vida dele, essa pergunta é ignorante, a resposta também será, né? Você quer ser curado? Talvez era a hora que o Seu Lunga responder: não, eu estou aqui tomando um sol, eu estou aqui porque eu não tenho mais o que fazer. Veja, mas Jesus faz a pergunta: gente, você está há 38 anos num lugar onde potencialmente pessoas são curadas, e você recebe a pergunta mais básica, que imediatamente chama a resposta mais óbvia e simples, né? Qual é a pergunta? Você quer ser curado? Quantas possibilidades de resposta tem para essa pergunta? Uma, que é o quê? Sim. Você quer ser curado? É para isso que eu estou aqui, né? Só que olha a resposta desse homem: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo.
Não foi isso que eu te perguntei, amigo? Não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei, você quer ser curado? Você está precisando, está cheio de gente. A pergunta é, agora eu estou, né? Não é esse o registro, mas vamos aqui parafrasear o texto. Eu vou repetir a pergunta. Você quer ser curado? Deixa eu te explicar por que eu não consigo ser curado. Senhor, porque não tem quem me coloque no tanque quando a água se agita. Sempre chega alguém antes de mim. Mas que difícil curar alguém. Está precisando. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. É interessante, perceba, Jesus, não há um registro, de tantos milagres, e olha que Jesus fez cada milagre bom, fez cada milagre top, mas não tem nenhum registro de Jesus preocupado ou impressionado com o tamanho do milagre que tinha que fazer. Quantos homens tem que alimentar aí? 5 mil. 5 mil. Sem contar as mulheres e as crianças, né? Sem contar as mulheres e as crianças. E quantos pães e peixes tem aí? Tem 5 pães e 2 peixes. Tragam os pães. E tantos outros. Você não vê um registro, por maior que tenha sido o milagre que precisava acontecer, um registro de Jesus assim: gente, olha, complicou, mas você verá algumas vezes Jesus admirado do tamanho da fé de algumas pessoas. Mulher, grande a sua fé, fica tranquila, sua filha vai ser curada. Diante de um centurião, o centurião era romano, nem judeu era. Ele dá até um sermão no povo, ele fala assim, ó: o nosso povo conhece Elias, conhece Eliseu, viu os grandes feitos de Moisés, mas nem no meu povo, que deveria estar acostumado com milagre, eu vi tamanha fé. Ô centurião, fica tranquilo, o teu servo já está curado lá na tua casa. O que atrai os olhos de Jesus, o que atrai a atenção de Jesus, não são as nossas mazelas. Ei, se eu falar aqui de necessidade, está cheio de necessidade aqui, eu tenho certeza. Só que as necessidades nos igualam, a nossa fé é o que nos distingue e no que nos chama a atenção de Deus. É a nossa fé. Eu gosto de fazer um teste para entender se as pessoas têm ou não, ou se eu e você temos ou não fé. O teste é muito simples. Veja só, são 3 perguntas. A primeira é uma pergunta básica: quem aqui crê que Deus pode fazer milagres? Alguns levantaram a mão e falaram amém. Então crê mesmo. Por quê? Porque eu creio. Creio que Deus pode fazer milagre. Quando tem o testemunho antes do culto, eu vejo lá, eu aplaudo, eu falo: coisa linda, como Deus é poderoso, Deus ainda faz milagre. Alguns levantaram a mão, talvez vocês sejam mais sensacionistas, uma outra teologia, tal, tudo bem, vou respeitar. Mas crê que Deus faz milagre, faz. Só que aí tem uma pergunta que ela pode parecer sutil, não fazer muita diferença, mas faz. E a segunda pergunta é: se a primeira, você crê que Deus faz milagre? A segunda é: você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Amém. Mas tem gente que pensa diferente. Esses dias alguém falou assim para mim, ouvindo aqui o pastor Luciano dando aqueles testemunhos de milagre, falou assim: eu não sei se quando o Luciano começa a contar milagre, eu não sei se eu fico admirado, cheio de fé, ou se eu fico com raiva, porque comigo não acontece. Eu devo ter algum defeito espiritual, porque assim, se for para acontecer um milagre na minha vida, vai ser assim: Deus na sua soberania vai decidir assim, ó, hoje eu quero te dar um milagre. Você crê que Deus pode fazer um milagre? Que milagres dizem respeito a você, que Deus se importa com você, que Deus conhece? Porque tem gente assim: Deus restaura casamento? Restaura, mas o meu não dá mais, né? O meu já morreu. Por isso que ele não curou Lázaro de uma febre, por isso que ele ressuscitou um defunto, porque ele não queria dizer que ele só pode curar as enfermidades, ele quer dizer que ele pode restaurar os cadáveres. Mas ele faz milagre. Mas a terceira e melhor pergunta, que não é apenas se eu creio e você crê que Deus faz milagres, ou se nós cremos que Ele pode fazer um milagre nas nossas vidas. A pergunta é: você crê que Ele pode fazer um milagre hoje? Você crê que Ele pode fazer um milagre agora? Porque a palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor passeia por sobre a terra, procurando aqueles em que Ele possa se mostrar forte. Deixa eu te falar uma coisa: o Espírito de Deus está passeando por aqui. Imaginemos que Ele tem 5 milagres para fazer aqui essa noite. E quem Ele vai fazer? 1, 2, 3, 4, já estou no 4, só falta. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele não tem só 5, Ele tem tantos e quantos Ele encontrar fé nesse lugar para derramar dos seus milagres. Tantos e quantos Ele tem fé para derramar dos seus milagres.
porque Ele não reage às nossas necessidades. As necessidades dizem, e Ele já conhece cada uma das nossas necessidades, mesmo antes das palavras saírem dos lábios. O que Ele precisa conhecer e que nós possamos manifestar é a nossa fé. Fique em pé, e eu quero fazer uma última ilustração que fala de fé, para que nós possamos orar. Eu me lembro de ter ouvido essa história no púlpito. Eu peço perdão, eu não me lembro se era uma história, se é uma ilustração ou se era uma história real. Pelo que me lembro, era uma história, era realmente um testemunho, né, de alguém. Mas eu vou deixar assim, se for só uma ilustração, continua extremamente válido. Mas havia uma região, numa igreja. Essa região, a região onde essa igreja estava ali estabelecida, estava passando por um período de uma terrível seca, uma estiagem muito grande. Não chovia, por ser uma região agrária, rural, havia prejuízo, o povo estava padecendo e todas aquelas pessoas tinham convicção: Senhor, precisamos que o Senhor mande chuva. O pastor, consciente da situação, ele diz: queridos, diz no culto de domingo, amanhã nós vamos fazer uma vigília especial. Nós vamos clamar a Deus. Preciso que todos vocês voltem amanhã, porque nós vamos clamar que o Senhor mande chuva do céu para regar a nossa terra. E assim foi. No dia seguinte, todos os irmãos daquela igreja, eles retornam para a igreja, chegam para participar da reunião de oração. Mas curiosamente o pastor, ele repara numa senhora que entrou. Sabe aquelas que tem um coquezinho amarrado, aquelas perigosas? Pai, eu vou orar. O que chamou a atenção não foi o coque da irmã. Ele reparou que debaixo do braço dela tinha um guarda-chuva. E ela diz: se eu vim pedir a Deus e orar a Deus que mande chuva, eu preciso me precaver e eu preciso de um guarda-chuva para eu poder ir embora. Deixa eu te fazer uma pergunta: tem um guarda-chuva debaixo do teu braço aí? Ou tem uma necessidade enorme? Ah, como seria bom que ele... Senhor, o guarda-chuva está aqui. Hoje eu saio nem carregado desse lugar, mas eu saio com... eu tenho certeza, porque o Jesus que eu e você servimos, Ele está vivo. E na cruz, na sua morte, levou sobre si as minhas dores, as suas dores. Levou sobre si as minhas enfermidades e as suas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E não apenas das nossas enfermidades físicas, mas do nosso coração, dos nossos relacionamentos. Jesus está aqui, está vivo, e só poderá ser acessado se um povo que entende que aquele que está vivo quer um relacionamento pessoal comigo e com você. Nós vamos orar. Ah, Deus, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Não se sabe onde está a arca da aliança, mas se sabe onde está o Deus que fez uma aliança pelo sangue de Jesus. Ah, Deus, houve um dia em que o anjo da morte não entrou em determinados ambientes, porque havia um sangue aspergido nos umbrais das portas. Hoje Ele entra nos lugares em que Ele vê o mesmo sangue e diz: esse lugar é meu, esse coração é meu, eu posso habitar, aqui dentro eu posso entrar. Pai, nós como igreja adoramos e honramos o Teu nome. Oferecemos ao Senhor Deus toda a honra e toda a glória. Estão aqui diante de Ti o fruto do Teu penoso trabalho. Estão aqui diante de Ti o fruto daqueles que se entregam ao Senhor. E nós como igreja honramos e adoramos o Seu nome. A Ti oramos em nome de Jesus.